Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o Fabiano. Como vocês estão vendo na tela, eu vim trazer esse vídeo explicativo sobre o funcionamento do financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, que é um direito adquirido pelo 6º artigo da Constituição Federal de 1988, e o Banco da Caixa é o banco que faz a administração desse dinheiro, desse recurso público. Em especial, eu vou focar bastante em apartamento na planta, embora essa mesma regra é válida para quem vai fazer aquisição de uma casa que está na planta também. E aqueles que estão comprando uma casa já usada ou um imóvel novo e já está pronto, muda algumas regras, mas de modo geral, você pode se basear por esse processo, né? Por esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. A metodologia utilizada para essa apresentação é o relato de experiência. Relato de experiência. Ok? Nossos objetivos: apresentar todo o processo de financiamento, do começo, meio e fim, citar dicas relacionadas ao preparo financeiro, evidenciar a importância de planejamento, né, de planejar, que as duas andam juntas, tanto o preparo financeiro quanto o planejamento, e aprofundar individualmente cada uma das fases de financiamento. Então aqui eu vou dizer, além das fases começo, meio e fim, até o momento da saída do financiamento, mas também eu vou aprofundar em cada uma das etapas, de uma maneira bem didática que eu separei para vocês. E também o nosso objetivo principal, que é divulgar para o público interessado sobre o assunto detalhes importantes para a conquista do seu primeiro imóvel financiado. Então, esses são os nossos objetivos que vamos trabalhar hoje. Alerta inicial. Esse vídeo, ele é dedicado a você que gosta de riqueza de detalhes, que gosta e tem essa visão de ter o pé no chão e saber de todo o processo antes de entrar nele. Porque a casa, o apartamento, a casa própria, o imóvel próprio, ele é um sonho que a gente tem, que a maioria tem, e que conquistar é um processo, alcançá-lo é um processo, tá? E é importante a gente saber de todas as etapas para se preparar e não desistir no meio do caminho. Agora, se você é uma pessoa que não gosta desse tipo de orientação, pula esse vídeo. Aqui no YouTube tem várias pessoas falando de maneira bem genérica, com informações assim que todo mundo fala igual, né? E sem aprofundar em todas as etapas. Fala-se delas, bem sucinto. Às vezes nem menciona como eu vou mencionar aqui. E quando a gente chega na vida real, nua e crua, quando você decide e dá o passo inicial, é tanta informação, é tanta novidade que vem surgindo pelo caminho, que a gente é pego de surpresa e que as pessoas não preparam a gente antes para. Então, para a gente alcançar o nosso sonho, ele é um processo. Então, tem um começo, tem um meio, tem um fim, e dentro de tudo isso, há várias nuances que a gente precisa se preparar, tá ok? Vamos lá? Etapas. Então, o primeiro ponto aqui é a nossa escolha. Eu quero uma casa, eu quero um apartamento em tal lugar, de tal tamanho, em tal andar, né? E existem aqui algumas dicas iniciais que eu separei, que ela vai auxiliar muito no momento que você for submeter a aprovação do Minha Casa Minha Vida pela Caixa.
E existem alguns detalhes, se você se preparar antes, né? Se você se organizar, se planejar, você evita aí uma reprova, tá? Então a primeira coisa que eu falo é você consultar o Serasa e o extrato SCR. O Serasa, que está relacionado ao score, os vínculos com os cartões de crédito, de lojas, essas partes comerciais. E o nosso principal é o extrato SCR Bacen, conhecido também como registrato. Como que eu faço para acessar meu registrato? Aqui no YouTube tem muitos vídeos legais falando sobre como fazer, né? Retirar o extrato. Feito isso, você vai observar uma coluna. E nessa coluna está escrito prejuízo. E nessa coluna em prejuízo, se tiver algum valor aqui em reais, você fique atento, porque tem sim um valor a ser regularizado. Então procura investigar de onde é, refinancia, faz um acordo, ou se o valor for irrisório, você quita e espera pelo menos 60 dias para submeter novamente ou entrar na submissão e nesse processo aqui do Minha Casa Minha Vida. Porque é o período que mais ou menos o Bacen, ele atualiza o registrato dos brasileiros. Então leva aí um tempo para se analisar, né? Outro ponto importante, não usar toda a economia. Então você economizou o seu dinheiro, tá pensando em usar tudo na entrada? Não use. Lá na frente eu vou te explicar por quê. Separa, pelo menos, para você não ter dor de cabeça depois, 10 mil na sua conta. Pelo menos, tá? Não contar com subsídio. Subsídio, ele é um plus. Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, lá dentro do site da Caixa, você tem informações das regrinhas, né? Da classificação. Tem o desde da classificação 1, 2, 3 e até a quarta. Quanto maior a numeração, menor é a liberação do subsídio, maior é o valor liberado para se financiar e também vai conforme a renda familiar. Outra dica é ter o máximo de dinheiro, de grana para a entrada. Junta aí uma quantia legal, porque mais ou menos 20% aproximadamente é o valor que se exige para a entrada nesse imóvel. E outro ponto que eu dou para vocês é abrir uma conta na Caixa. Se você não tem uma conta ou tem só uma conta poupança, abre uma conta corrente. Deixa ela atualizada com os seus dados pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço atualizado, comprovante de renda, pelo menos 3 últimas, o seu imposto de renda para a Caixa acompanhar como está o seu rendimento do ano anterior, para ter uma margem aí de informações boa. Isso vai te otimizar o tempo, isso vai auxiliar a Caixa a conhecer o seu perfil, né, e ver que você é uma pessoa que tem condições de bancar com as custas do financiamento. Então, é muito importante você fazer isso. Ah, mas eu não quero pagar tarifa de manutenção. Vem cá, deixa eu te contar um segredinho. Você sabia que, por lei, todos os brasileiros podem ter acesso e ter uma conta sem tarifa de manutenção, uma conta básica, em qualquer banco? Isso mesmo. Então vai lá, abre sua conta, é de graça, só não deixar ela zerada, deixa lá um dinheirinho depositado naquela conta para ela não fechar e deixa tudo atualizado. Além disso, você vai
no aplicativo do banco, cadastrar o Open Finance. O que é o Open Finance? O Open Finance, você vai registrar, trazer as informações do banco que você tem relacionamento para o banco da Caixa. Por quê? Porque ela vai analisar, vai ver seu dinheiro na conta poupança, caso você tenha, vai ver que você paga contas, tem movimentações, tem salário fixo. Então, tudo isso auxilia você e otimiza o seu tempo, tá ok? Próxima, a simulação da Caixa. A simulação, ela é feita diretamente com o corretor de imóveis. Corretor, construtora, financeira, tá? Ah, mas eu já olhei lá no site da Caixa, coloquei lá os valores que eu tenho para entrar. Nossa, mas liberou um valor muito baixo, tá muito baixo, não vou conseguir. Respira, calma. Aquelas informações que estão lá é uma informação genérica. Ela não está analisando todo o seu perfil. Então, para você saber qual é o seu marco inicial, mesmo que você não vá fechar contrato, faça a simulação com o corretor. Escolha aí um imóvel que mais ou menos você queira, faça com ele a simulação. Por quê? Porque ele vai solicitar alguns documentos como o RG, o CPF, o comprovante de renda atualizado, as 3 últimas, o comprovante de renda. Ah, mas me falaram que não precisa. Precisa, gente. Lembra que o banco não conhece sua vida. Então, se você declara imposto de renda, apresenta junto com essa documentação, para eles poderem analisar e ver que você está em dia com as suas obrigações e também o quanto que você rendeu no ano anterior. E também o comprovante de endereço, atualizado também. Aí você vai ver que a simulação feita pelo corretor dentro do sistema da Caixa, ela vai sair com um valor bem diferente e muitas vezes maior do que aquela que você mesmo olhou lá no próprio site da Caixa. Que quando você vai perguntar para o gerente lá na agência, ele vai falar, entra no site, aí eu vou fazer uma simulação aqui para você. Ele também vai entrar no site lá sem uma simulação própria feita com o seu perfil. Então não se desespere. Vamos para a próxima. Então, nós chegamos aqui na pré-aprovação. Essa pré-aprovação, depois de enviado a documentação para o corretor e o corretor fazer essa submissão inicial, ela vai sair. Então, escute bem, é uma pré-aprovação. Então, esse valor é um valor base que lá na frente pode aumentar, vir um pouco a mais ou um pouco a menos. Nessa pré-aprovação, vai possibilitar a construtora fazer um plano de pagamento para você desse imóvel, tá? E vai sair a tabela Price e a tabela SAC. A tabela Price, ela libera um valor maior de financiamento, sua parcela é alta do começo ao fim. Então, se você financiou aí, tá saindo em média o valor da parcela do financiamento de R$1.000, até a parcela 420 vai vir essa margem. Lógico que tem as correções anuais, tá? E temos também a tabela SAC. A SAC, ela libera menos do que a Price. Porém, a parcela ela começa alta no começo e finaliza com mais baixo. Então, você pode começar com 1.000 e lá no final terminar em 400, 500, 300, tá? Posso escolher? Pode, entre aspas. Por que entre aspas? Vai conforme a quantidade de dinheiro que você tem e a disponibilidade que você tem para bancar a entrada. Então, ainda mais a tabela SAC, que ela é menos de 20%, menos de 80% ainda que vai liberar de financiamento.
Então, esses 20% de entrada é variável. Então, vamos supor que na tabela Price você consegue dar uma entrada X e na tabela Saque 2x. Mais ou menos isso a diferença. Tá bom? E essa avaliação feita, ela é válida por 6 meses. Ah, então quer dizer que eu não sou obrigado a fechar o contrato com aquele corretor e com aquela construtora? Sim. Você não é obrigado. Com base nisso, você pode até mesmo pensar, até uma proposta, às vezes liberou um valor mais alto e você viu uma proposta com o corretor Y, vai te liberar aí uma possibilidade até de pegar um andar mais acima e tudo mais, tá? Tudo vai depender aí depois dessa avaliação. Vamos para a assinatura do contrato. Depois que você fez tudo isso, definiu que vai ser naquela condição, você fez o contrato com a construtora, você vai assinar esse contrato de compra e venda. Que você tem 7 dias pelo consumidor para desistir. Isso está no contrato e é lei. Vamos supor aqui que você deu a entrada de 20 mil. Esses 20 mil, a construtora vai te mandar 2 boletos, uma da corretagem e uma da caixa, dividindo aí esse valor, que você vai pagar lá na sua conta. Então se o valor for muito alto e que não está dentro do perfil de movimentação bancária, pode ser que você não consiga fazer esse pagamento. Então você vai ligar antes lá no banco, vai avisar que você vai liberar esse valor. Alguns bancos é mais fácil, outros é mais difícil, né? Tem mais burocrático para você fazer essa liberação de pagamento desse valor. Mas aí você consegue, sem que haja o bloqueio da conta ou que você vá até a agência presencialmente resolver. Aqui, se você tiver parcelado a entrada, vamos supor que o restante da entrada parcelou em 30 vezes. E aí, ela vai acontecer uma correção do INCC-DI, tá? Então, essa é a diferença e a vantagem de você ter um apartamento na planta. Às vezes a gente não tem o dinheiro total para dar a entrada e com 30 meses mais ou menos, que é o prazo que eles vão fazer a entrega, dá para você diluir bem essa entrada, o restante que ficar faltando, e você se planejar melhor financeiramente, até para os móveis e outros encargos e outros valores que virão pela frente, tá? E como acontece esse ajuste desse valor de parcela? Acontece assim, ó. Vamos supor que você parcelou em 30 vezes de R$1.000. O seu contrato foi batido, assinado no dia 1º/7/2024. Vou colocar como assinatura. E você vai ter o primeiro valor para pagar, né? A primeira data de vencimento para o dia 10/8/24, que é a primeira parcela. Ok. Existe o ajuste do INCC-DI, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é definido pelo governo, e ela é aplicada somando os 3 últimos meses respectivo ao do assinatura. Ou seja, no dia 10 de agosto, ele vai vir um acréscimo aí de porcentagem da somatória do mês de junho, mês de maio e o mês de abril. Vai somar esse 0, alguma coisa de cada um desses meses e vai dar um resultado em porcentagem, em X%.
Então, no dia 10 de agosto, você vai pagar o valor da sua prestação reajustada com X% dentro dela. E assim vai seguindo subsequente. Quando que eu posso evitar de ter esse reajuste? Nas últimas parcelas, a parcela número 30, a parcela número 29. Lembrando, uma vez que houve o reajuste e aplicação do INCC-DI em qualquer uma das parcelas, desde a primeira, as outras também mudam o valor, tá? Por isso que o boleto só aumenta. Cada mês é um valor diferente que você vai pagar. Porque vamos supor que nessas 30 parcelas, a primeira parcela você pagou R$ 1.010. A segunda, ela vai ter a soma dos 3 últimos meses desse índice, né, que vai dar X%, mais o valor anterior. Aqui. Então, a segunda parcela, vamos supor que deu um aumento aqui de R$ 5. Vai ser aí 1.015. E as outras parcelas, outras 28, ficarão nesse valor, tá? Então, você pode negociar com a corretora, com a construtora, se você vai pagar de 2 em 2, um no começo, um no final, ou os dois agora do começo. Às vezes você recebeu um 13º, que é pagar 3 boletos, 2 boletos, e aí você vai abatendo aí no valor da entrada. E sempre você vai ter que entrar em contato com a construtora para fazer essa emissão, ok? Financeira da construtora 1. Como assim financeira da construtora 1? A construtora, incorporadora, o nome que vocês queiram dar, ela tem uma financeira. Essa financeira tem uma funcionária que é a correspondente CCA. É uma profissional da área de finanças que ela tem uma acreditação, um treinamento, passou por toda treinamento e adaptação aí da Caixa para poder trabalhar com esse plano Minha Casa Minha Vida. E ela vai pegar esses documentos todos, esses planos que foram ajustados até o presente momento, e ela vai enviar para a Caixa. Aqui sim, nesse momento, aqui a aprovação real. É onde a Caixa vai analisar tudo, vai ver quanto que vai comprometer da sua renda, né? Que não pode ultrapassar os 30% da sua renda. E ali a Caixa vai dar um resultado final. Que o valor ele pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos, tá? Dessa submissão real, direto com a Caixa, vai sair um resultado. Nós temos 3 tipos de resultado, sendo ela a reprovado. Reprovou. Não tem mais o que fazer. Você vai descobrir o que está acontecendo com o seu relacionamento. Se você não teve nenhum apontamento, tá tudo em dia, o banco ele é obrigado a te apresentar, tá? Tem lei para isso e você pode solicitar. Até mesmo pedindo ajuda do banco, pedindo ajuda do corretor, do gerente do seu banco, ou até mesmo do Procon, pode te ajudar com isso. Mas saiu aprovado. Opa, pode ficar feliz. Já vai dar andamento aí às outras etapas. E existe uma terceira que é aprovado condicionado. O que é um aprovado condicionado? Lembra lá no início que eu falei para vocês das dicas iniciais? Se você tomou toda a cautela, negociou tudo bonitinho antes, viu que não há nenhum apontamento no seu extrato SCR, ou houve esse apontamento e você regularizou, se você não respeita o período de 60 dias do banco
do Bacen, do Banco Central, pode acontecer dessa aprovação sair como condicionada, que há ainda uma pendência, tá? Então, você vai regularizar essa pendência, vai submeter novamente à Caixa, que você pode fazer sim, utilizando a F3, os correntistas do Banco da Caixa sabem do que eu tô falando, e aí você resubmete. Ah, mas a minha CCA, minha correspondente, falou que não é possível. É possível sim. Conversa com o seu gerente da Caixa e pergunta para ele o que é um F3, que ele vai te explicar certinho como que funciona, tá? E, às vezes, para correspondente só aparece aprovado ou reprovado. E aí você não se desespere, mesmo não aparecendo, mesmo aparecendo como reprovado, não se desespere, se acalme, vá até a agência da sua conta, fala que você simulou, eles vão consultar no sistema e eles vão dizer realmente se foi reprovado ou foi aprovado ou condicionado, tá? Porque uma vez reprovado, você não consegue mais submeter, só depois de 6 meses, 1 ano, para mais. Agora, aprovado ou condicionado, é só você regularizar a pendência, apresentar o termo de quitação, né, um documento de quitação daquele débito, e você apresentar junto com as novas documentações que a Caixa pode te pedir, ou então você pedir para eles uma via, né, que você está em dia, você renegociou, mas está em dia com essa dívida, que você não deve mais, está tudo ok. E aí você submete à Caixa novamente, tá? Então, esse período, essa parte da financeira da construtora 1 demora para sair a resposta. Demora bastante. E aqui, como eu já falei, dependendo da situação, poderá solicitar novos documentos atualizados. Seguindo, financeira da construtora 2. Como que é essa etapa? Essa etapa, ela vai falar da novidade que entrou, que é a assinatura digital. Então, como tudo hoje é atualizado, como tudo hoje a gente vai seguindo com as nova tecnologia, muito difícil a partir de hoje você ter assinatura direto na agência. O que a Caixa está fazendo? Ela está colocando estrategicamente uma agência por região, que ela é a sede dessas submissões dos contratos de financiamento Minha Casa Minha Vida. E quem mora longe daquela agência e está fazendo o tratamento via correspondente, a assinatura dos documentos pode ser feito sim, sem você sair de casa. Totalmente válido e pela assinatura digital. Para isso, eles vão exigir de você a certificação digital do ICP Brasil, que não vale o IT.gov. Aquele IT do Gov lá, que você vai fazer, você pode assinar documentos digitais, aquilo não é válido para essa finalidade, porque não sai com o certificado ICP Brasil, para ter validade jurídica. Ah, então quer dizer que eu vou ter que fazer? Sim. É um valor cobrado? É cobrado. Você vai procurar uma agência, uma loja, um escritório que trabalhe com essa tecnologia. Às vezes é do lado da sua casa, online também você pode fazer. E o valor mais ou menos, né, pelo que você pesquisando hoje em 2024, sai em torno de 100 a 200 reais, dependendo do tipo, se é A1 ou A3. Não vou me aprofundar nisso, eu posso fazer um outro vídeo explicando, mas lá no escritório eles vão te explicar como que funciona, tá? A diferença de uma delas. Agora, quem tem CNH, e esse CNH está atualizada com a biometria, ela é válida para fazer a assinatura digital à distância, porque a sua biometria foi coletada e colocada num banco de dados a nível federal. Agora, se você é como eu,
que só tem o CPF, mesmo quem tem um novo RG que foi atualizado, que coletaram a biometria novamente, a assinatura, ela não é válida para essa finalidade. Então, só presencialmente. Então, você procura um escritório próximo da sua casa, coloca no Google, pesquisa que você encontra. E aí você vai lá, coleta a biometria, que é do dedo indicador e médio da mão direita e mão esquerda, e a face, né, e o rosto. E vai colocar também o comprovante de endereço e o documento pessoal. Sai em torno de 24 horas essa assinatura digital. O meu foi bem mais rápido, porque não tinha tanta fila no dia de espera, né, para validação. Saiu até que no mesmo dia, eu fui no período da tarde e no final da noite já tinha saído a minha assinatura. Agora tem pessoas que pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? E aí, a plataforma que é utilizada para essa assinatura é o Registro de Imóveis Brasil. Você pode acessar, colocar no Google, fazer até o cadastro prévio para você ir se familiarizando e te adiantar o processo, tá? E aí vai começar essa primeira parte da assinatura dos documentos. Essa primeira parte não necessariamente já vão te exigir a assinatura digital. Agora, depois de um tempo, que demora um tempo mesmo, praticamente um mês por aí, falando com base na minha experiência, vai sair a segunda etapa desse documento. Aí sim, aqui é obrigatório fazer a assinatura digital. Assinatura digital. A correspondente vai te perguntar: você tem assinatura digital? Tenho. Então você já está pronto lá. E aí nessa segunda fase, que é da assinatura digital, vão ter alguns documentos para ter validação de cartório e jurídico. Por isso que exige essa certificação. Financeira da construtora 3. Agora chegamos na parte aqui principal, falando de dinheiro, né? Quanto que eu vou gastar, ter que desembolsar? Quanto essa brincadeira vai custar? Gente. Nessa parte aqui é onde iniciam-se os custos propriamente dito. Primeira coisa, a Caixa ele tem um seguro obrigatório por invalidez e por morte. E aí no ato você vai ter que pagar um valor X mil reais aí inteiros. Dentro das parcelas, você tem a inclusão de dois valores. O valor aqui, X dezena de reais, dentro das parcelas, que é fracionado por mês que você paga o seguro, mais também as mesmas dezenas de custas administrativas. Então quer dizer que a Caixa cobra só para a inteligência artificial tomar conta do meu contrato e é um valor salgado? Sim, cobra. Até terminar o total de parcela das 420 do seu financiamento, serão cobrados. Desde quando que eu começo a pagar? A partir do momento que saiu aqui, ó. Saiu o seu contrato de financiamento, a minuta. Já tem a data dentro da minuta de quando você vai começar a evolução de obra. E você começa a pagar esses custos. Então quer dizer que eu vou pagar junto na evolução de obra? Sim. É por boleto? Não. Você vai depositar o valor lá na conta que a Caixa, que você vai ter na Caixa, e a Caixa vai debitar. Ou seja, se você já abriu a sua conta na Caixa, já está tudo regularizado, eles vão aproveitar a mesma agência e conta. Se você não tiver, eles vão abrir para você, tá? Eles vão abrir por lá. E pode ser que ele seja num lugar, que a agência seja num lugar distante da sua casa. Então, por isso que eu dei aquela dica lá no começo, ok? Como que funciona a evolução de obra?
A evolução de obra, ela é uma análise feita pelo... análise, né? Análise feita por um profissional da Caixa. Geralmente é um engenheiro, que ele vai avaliar uma vez por mês, a cada 2 meses, a evolução dessa obra. Então, vamos supor que a sua obra andou, evoluiu, cresceu 5%. E você parcelou o seu financiamento, tá? Não é com base na sua entrada. A sua entrada é com a corretora, com a construtora, e a parte do financiamento é com a Caixa. É outro patamar aqui. Então, vamos supor que você parcelou em 420 vezes de R$1.000. Tá? E aí vai ter 5% com base no valor dessa parcela, que vai vir de evolução de obra. Então, vamos supor que esse documento você terminou de assinar, essa minuta saiu 3 meses, 4 meses depois, 6 meses depois. Não é na hora que sai, tá, gente? Até essa fase final aí da segunda etapa da assinatura de documento, ela leva um tempo. O meu, por exemplo, levou uns 6 meses. Em torno disso, para eu poder realmente assinar. Tem gente que vai ser mais rápido e tem gente que vai ser mais demorado. Mas a média é essa. Então, vamos supor que eles analisaram e lá foi determinado que no dia 1º de dezembro de 2024, você vai começar a pagar a evolução de obra. Então, vai vir 5% vamos supor, 6% de R$1.000, R$60. É isso? Mais ou menos isso. Não sou muito bom em matemática. Mais o seguro e mais as custas administrativas. Então, esse 60 vai virar 100 e pouco. Ou próximo, né, dos R$100. Entende? Então, vai progredindo. Passou um determinado tempo, essa evolução de obra foi para 10%. Então, lembra que a primeira parcela de evolução de obra, a primeira, a segunda parcela de evolução de obra veio com R$60. Quando a Caixa for lá avaliar novamente, avaliou em 3 meses depois, foi para 10, esses 1.060 vai ser aplicado 10%, vai ser somado, né, em torno disso. Então, vai de 60, vai subir 10% do valor da parcela. E assim você vai. Até que quanto pode subir o valor? Até quanto eu posso pagar? Você pode pagar de 0%, né, que a obra começa em 0, até 100% do valor de obra. Então, é como se fosse você ir se acostumando a pagar o financiamento. Mais ou menos nesse esquema. Ok, tem aqui? ITBI. ITBI é um valor, é um documento liberado pela prefeitura, também é X R$1.000, não tem desconto, não tem, e você tem que pagar no ato, não parcela. Aí, em seguida, você tem as custas do cartório. O que é custo do cartório? É um documento também que o cartório vai emitir. Aqui sim, você tem a aplicação do desconto de 50% do primeiro imóvel. Quando a financeira é uma financeira legal, aqui na segunda etapa da assinatura do documento, eles vão colocar no meio a declaração da primeira aquisição, que é justamente ela que eles vão utilizar para fazer essa redução. Paga na hora? Não. Primeiro você vai protocolar o pedido. Para protocolar o pedido no cartório, também tem aí um valor de dezenas de reais para você
pagar para protocolar. Em torno de... não leva muitos dias, não. O meu, por exemplo, levou 24 horas praticamente e no dia... protocolei no dia seguinte já saiu o resultado para mim dessa custas de cartório, tá? Com 50% de desconto porque havia solicitado. Pode demorar um pouco mais, ok? Observação. A financeira pode chegar para você e falar assim, olha, fulana, essas custas do cartório, que é pegar o contrato, levar no cartório, trazer de volta e tudo mais, a gente cobra a parte, tá? É um valor X. Se você não concordar com o valor, você pode negociar com eles, mas se você não concordar, você mesmo pode fazer. E é bem simples. É só você procurar a comarca referente a responsável do cartório, a comarca daquele cartório responsável referente aonde vai ser a construção daquele imóvel. Como assim? Cidades grandes têm mais de um cartório de registro de imóveis. Tem uma, tem duas, por exemplo. E aí, vamos supor que dos bairros X a Y fica na comarca 1. Cartório de registro de imóveis 1. Primeiro cartório de registro de imóveis. E de tal a tal, segundo cartório de registro de imóveis. Tá? Então, isso é comarca, uma área de abrangência que ela vai tomar conta. Então, você procura facilmente ligando em um dos cartórios, você liga para o telefone, eles te orientam, são obrigados por lei a te orientar, tá? E é facinho de você fazer. São 2 cópias do contrato, uma cópia do ITBI, uma cópia do comprovante de pagamento do ITBI, uma cópia do imposto. Lembra, apartamento na planta não tem imposto. O imposto, ele só vem quando você sair esse número de registro em cartório, tudo bonitinho, e você só vai pagar quando paga, né? O seu apartamento, quando paga o IPTU, ele vai vir quando você morar, quando sair o habite-se. Quando sair o habite-se, vem o IPTU. Então, o IPTU até esse presente momento agora não tem. Então, não há problema. E também uma cópia do RG e CPF. Ok? Fase em construção. Na fase em construção, o que você vai ter de custos? Você vai ter a porcentagem referente à evolução de obra, como eu já mencionei lá atrás, X dezenas de reais o seguro obrigatório e X dezenas de reais da taxa administrativa. E se você tiver financiado, parcelado a entrada, vai vir aí o valor referente à entrada que você negociou, ok? Após o habite-se. Após o habite-se, você vai pagar o valor do condomínio, o valor do financiamento. Lembra que esse valor do financiamento já está incluso o valor aqui, seguro obrigatório e taxa administrativa, não deixe de esquecer, mais plus custas. Vou colocar melhor, né? Mais custas. Até a parcela lá de 420 vezes. Ok? E se você tiver ainda o restante da entrada para quitar, ela vai vir a construtora, aí não é com a Caixa, a própria construtora vai continuar enviando os boletos para você. E muda o ajuste, tá? O ajuste, enquanto está em período de obra, é o INCC DI, da Fundação Getúlio Vargas. Vai mudar de INCC DI para IGPM quando você for morar, após a habite-se. Ok? E aí você vai ter que consultar a tabelinha e ver se está batendo os valores. Então, por isso que eu falei para vocês lá no começo que precisa de você se planejar, tá? E outra dica de ouro que eu dou para vocês, evita de parcelar a entrada em muitas vezes
para que não haja o período de evolução no período do habite, né, na hora que você for morar, você ter as suas custas mais o restante das parcelas aqui. Então evita ao máximo. É por isso que muita gente se enforca, tem muita gente que fica desesperado, tem muita gente que fica preocupado porque tá pagando junto o restante da parcela da entrada. Ok? Então, fiz esse vídeo aqui basicamente contando todos os detalhes, começo, meio e fim, de como funciona. Eu fiz com muito carinho. Aqui no YouTube tem muita informação genérica tanto de profissionais quanto pessoas que passaram por esse processo. O mundo, né, da construção civil é um mundo à parte. Então, se você é da área de humanas, da área de letras, da área comercial, de vendas, você pode não entender o trâmite dentro do ramo imobiliário, tá? Então, aqui eu coloquei didaticamente, como se eu estivesse na sua frente te explicando todo esse processo. Então, quando eu fiz passei por essas etapas, colegas meus perguntaram como que faz. E aí tem gente que não tem muita paciência ou não gosta de ter muitos detalhes. Então, mais por esse motivo também, eu fiz esse vídeo para a pessoa poder assistir quando ela quiser, no momento que ela quiser, ver pausadamente. Porque às vezes a gente fala de uma vez só e são muita informação e às vezes a gente se perde, né? Ainda acaba esquecendo. Então esse foi o nosso propósito. Agradeço por ter assistido até aqui. Compartilhe, deixe o seu joinha, né? Se inscreva, comente aí abaixo. Se vocês quiserem que eu faça mais um vídeo falando as particularidades dos documentos, que essa parte aqui, ó, parte de documentação, parte 1 e parte 2, eu posso fazer para vocês mostrar o que vem dentro de cada um desses contratos, o que a gente tem que observar, aonde que está a parcela, né, a porcentagem de juros ao ano. Ok? Então, eu posso, se for vantajoso e vocês desejarem, eu posso fazer para vocês. Recomendo também o canal do Primo Pobre. O Primo Pobre é gente como a gente, ele fala na lata e ele mostra para vocês, na real, a diferença de você morar a vida inteira de aluguel e você morar a vida inteira com algo financiado seu. E que você pode, depois, mais para frente, fazer a antecipação das parcelas, a amortização. Um outro detalhe bem legal é que passando dos 51% pago do financiamento, o banco não te toma a casa. Então você pode ter aí um respiro maior ainda, tá? Lógico, esse imóvel não vai ser seu, não vai sair a escritura até enquanto não terminar de quitar, mas você não vai ficar desabrigado. Às vezes acontece da gente passar por privações e, diferente do aluguel, não pagou tanto prazo de tempo, tchau, vem até a polícia te retirar. Agora aqui no apartamento financiado não, passou de 51%, o apartamento já foi quitado e o restante tudo juros, né? Porque pelos juros que o banco já cobra no início desses 50%, ele já está cobrindo, né, as custas mínimas aí do valor do imóvel, tá bom? Desejo para vocês uma boa sorte, que vocês consigam realizar o seu sonho de conquistar a sua casa, o seu imóvel financiado, tá bom? E deixe seu comentário. Tchau, tchau!